Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vou começar aqui com os recadinhos. O Dr. José Roberto Mauro, José Roberto que atende aqui de segunda-feira à tarde, né? Nós vamos ter um seminário no dia 27 de maio, é um sábado às 15 horas. A fitoterapia nacional na medicina tradicional chinesa, com a apresentação de algumas plantas. Esse seminário vai ocorrer aqui no Joana de Ângeles. Então, dia 27 de maio, sábado às 15 horas. Entrada franca, como sempre, né? E tem aquele café e aquela pipoca. Não, esse não é pipoca, esse é... não é pipoca? Não, o seminário a gente traz um bolinho. Então vai ser um negócio mais granfino. Então, um banquete, então, vai ter. Cada um traz um prato e boa. Ok, pessoal. Então, vamos fechar os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, os nossos mentores espirituais, agradecendo pela essa oportunidade de estarmos aqui, neste pronto-socorro espiritual, realinhando as nossas energias, revitalizando o nosso corpo físico e espiritual. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que nos deste. E que todos aqueles que por um motivo ou outro não puderem estar aqui na noite de hoje, que receba essa luz do Cristo, essa vibração de amor, de revitalização e de saúde. Que a nossa companheira Nancy hoje seja mais assistida, né, do que já é, para essa mensagem da noite de hoje do Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Então, vamos lá, né? Substituindo a Cristina, que não pôde vir, teve que atender uma emergência hoje. Então, lembra que Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Confia, porque eu venci o mundo, vocês também. Mas a nossa insegurança nesse quesito, né, de confiar na vida, confiar na nossa situação de espírito imortal é muito pequena. E a gente vive nessas angústias, medo, insegurança. Aí eu peguei uma folhinha, isso aqui, a gente comentou isso aqui, sabe quando? Em 27/7/2009. Nossa Senhora. Quase mais velho que vocês aí, os outros. Mas é sempre atual. É do livro do Hamed, que aliás a gente vai recomeçar, acabando esse que nós estamos fazendo, que é os prazeres, né? Vai entrar as dores da alma. E ele é um dos últimos capítulos desse livro. Então perceba um pouco que até chegar lá vocês já esqueceram. Então, o que Hamed fala da insegurança, né? Que ela tem características psicológicas dos mais variados tipos de medo que nos acompanha, né? Medo de amar, medo da mudança, medo de cometer erros, medo de solidão, medo de se pronunciar, medo de se desobrigar. Então, o inseguro, ele não confia no seu valor pessoal, não confia na sua potencialidade, ele não tem uma autoestima elevada. Então, ele depende muito da aprovação do outro, do comportamento do outro, até para dirigir o comportamento dele, né? Então, ele fala, né, por não compreender bem o seu poder interior, ele se apega na afeição do cônjuge,
dos filhos, de outros parentes, de amigos, e acaba dependendo completamente dessas pessoas para viver. Então ele se agarra, e é muito comum, às vezes a pessoa perde o marido ou a esposa e diz: perdi meu chão, eu não posso viver sem fulano. Mães que o filho vai para fora, fazer faculdade fora, né? Nossa, fica desesperada, a tal síndrome do ninho vazio, né? Que a mãe não consegue viver sem o filho, não consegue porque ela precisa se ancorar, como ela não confia, ela não se conhece, ela não se permite ter prazer com outras coisas, a não ser naquela dependência de agradar aquele filho, agradar aquele marido, de fazer as coisas, de ser uma que serve e não coloca nada para si mesmo. Os livros do Hamed, ele sempre leva assim, a gente para a autoestima, o autoconhecimento, né? Vocês que fazem o curso, né? Então ele fala, aí o que acontece? Em vez do amor, é a insegurança a fonte principal que vai unir uns aos outros. Por insegurança eu fico com aquele cara, mesmo que ele seja estúpido, mesmo que seja bravo, entende? Mas sozinha, como que eu vou viver sozinha? Como que eu vou fazer sem? Mulheres que às vezes têm filhos, né? Mas eu não posso abandonar, e o cara bebe, bate, maltrata, mas como que eu vou fazer? Sozinha, entende? Aquele medo de enfrentar. E a vida, gente, a vida é tão dinâmica. Se a gente tem que evoluir, é como um atleta, sempre comparo, né? O atleta, ele quer ganhar a Olimpíada a cada 4 anos, né? Mas ele passa os 4 anos treinando, feito doido. Ele não para, ele se exige, porque se ele quer chegar na perfeição do pódio, né? Ganhar a medalha de ouro, ele tem que dar o melhor de si. E o espírito imortal, que somos todos nós, né? O nosso projeto, o nosso futuro, a nossa meta é nos tornarmos perfeitos. Está lá no Evangelho Jesus dizendo: sede perfeitos como o Pai Celestial é. E como que a gente vai chegar nessa perfeição? Acomodados. Então a própria vida, no seu dinamismo, em cada tipo de mundo, e nós estamos no mundo de expiação e provas ainda, então vai ter esses mecanismos, catástrofes, né? Violência, agressividade, porque é um reflexo de como nós estamos ainda. E temos que estar encarando, vivenciando, entrando em contato para tomarmos consciência disso e tentar melhorar. Né? Então a vida vai. Então a dinâmica de um relacionamento é muito forte. Se você se anula o tempo todo, você deixa de ser você. Se perde. Tem um livrinho do Aguinaldo Maviani, E Eu Me Perdi de Mim Mesmo, que é muito interessante. É simples, mas é bem objetivo, né? Nesse que às vezes a pessoa realmente não sabe o que gosta, nem o que quer, nem o que gostaria de fazer, nem aonde quer chegar. Se anula totalmente, deixa que os outros a levem, né? Mas continuando, ele fala, né? Então, uma vez que não é o amor que está dominando ali o relacionamento, mas sim a insegurança, um se apegando no outro, por insegurança, por medo de viver sozinho, medo de solidão, medo de desamparo, enfim, aí ele fala, né? As pessoas começam a se controlar, vigiar entre o ciúme, a desconfiança, por medo de mudar a situação. Então começa a ter ciúme, desconfiar, você não foi, você não me ama, não acredito, né? É tudo isso justamente por conta do medo que está por trás. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Por não saber que não pode controlar os atos e as atitudes das outras criaturas, as pessoas inseguras criam grandes dificuldades em seus relacionamentos, gerando, consequentemente, maiores cobranças e barreiras. Porque a pessoa não está tranquila, ela não confia em si, né? Então, a hesitação torna a criatura incapaz de se sentir bastante firme para agir. Nunca possui certeza suficiente, quer sempre mais, quer sempre estar se certificando, ela quer garantias que a vida não dá. E ninguém pode dar garantia. A primeira, a maior das garantias, a vida. Alguém garante que estará vivo amanhã?
precisa nem ser amanhã, daqui 2 minutos. Né? Teve um cara que morreu fazendo palestra, espero que não aconteça agora. Vai que o coração não para, né? Afinal, a idade já é avançada, né? Entende? Mas vocês não viram na Rádio Boa Nova, ele estava fazendo palestra e de repente ele simplesmente caiu, entende? E morreu. Olha que legal, vai morrer trabalhando, né? Que moral que vai para lá, né? Mas a gente não tem garantia. Então, se não temos garantia de nada, como que nós vamos ter garantia de que o outro vai me amar para sempre, gente? Sempre. Né? Um negócio tão distante, né? Sempre. O que é sempre? Pode para sempre. Aí ele pensa assim, tomara que morra amanhã, né? Aí pronto, sempre vai ficar bem curtinho, né? Mas não é o caso, né? Então, o que ele vai falar, né? Kardec, ele pergunta na questão 255 do Livro dos Espíritos, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? E a resposta é: angústias morais, que torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Imagine um sofrimento físico bem durão, um câncer, uma doença do fogo, né? Uma coisa assim, né? A doença, a angústia moral é muito, muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, porque acompanha, né? A gente perde o corpo, o certo seria as doenças ficarem no corpo, né? Mas a gente, quando aquilo atingiu nossos sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, de desvalia, porque tanta gente boa, né? Tanta gente está bem, por que eu estou doente, entende? Você leva tudo isso para o lado de lá. No perispírito, você vai, como se diz, compactar esses sentimentos, né? Mas a doença estava no físico, mas a gente carrega ela na mente, né? Então, essas angústias morais, elas podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras. Essa sensação de mal-estar, porque não acredita, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, acho que ele não me ama, é tanta coisa na cabeça, né? E aquilo vai crescendo e ela vai se apequenando cada vez mais, né? Então eles estão constantemente sendo observada, acha que está sendo julgada, fulano não me cumprimentou, não me olhou, esqueceu meu aniversário, não sei o quê. Entende? Tudo é motivo para exacerbar aquela situação de desvalia, da autoestima baixa, né? Não sirvo para nada, ninguém me ama. Parece a hiena, ó vida, ó desgraça, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, os inseguros, eles não são assertivos, diz Hamed, né? Em outras palavras, eles não se expressam de um modo direto, porque não tem coragem de falar o que sente, de falar o que pensa. Não estou dizendo aqui para a gente ser agressivo, né? Não é isso, não. Mas o inseguro, ele não consegue expressar os próprios sentimentos, nem para ele, que dirá para os outros, né? Então, ele se sente uma perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Para quem chegou agora, é o livro do Hamed, As Dores da Alma, né? Então, ele fala, né? Os inseguros não se expressam, omitem defesa a seus direitos pessoais, não se defendem, mesmo sendo agredidos, evitam encontros ou situações em que precisa expor suas crenças, seus sentimentos e ideias. Eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu creio, o outro não vai mais gostar de mim, não vai acreditar, entende? Então é aquela necessidade extrema de aprovação, de aceitação, né? Então, aí ele vai falar de Jesus, né? O título de Senhor de si mesmo poderia definir bem a segurança de Jesus. As suas palavras, as palavras de Jesus, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ainda ressoam, convidando todas as criaturas para uma autonomia espiritual. Você é um ser único, um indivíduo, não tem dois iguais. Então, precisamos ter essa assertiva, essa autonomia de nos expressarmos.
Porque só nós vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não posso imitar o outro, nem fazer pelo outro, e o outro não pode fazer por mim. Né? Então ele vai dizer, né, que Jesus, o comportamento assertivo de Jesus, a sua significativa liberdade de expressão, revelavam uma franqueza em dizer o que ele pensava, a segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um que ele quisesse. Não se incomodava, né, como eles falavam, está andando com os fariseus, está andando com os republicanos, está andando com os mendigos, e daí? Eu ando com quem eu quero. Entende? Jesus era assim, né? Então essa liberdade de pedir o que ele quisesse, né? A coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo que ele acreditava. Essas alegrias os inseguros não sentem. De pedir, de falar, de dizer o que você quer, o que você pensa, o que você sente. Não é uma briga com o outro, mas é você ser inteiro naquilo que você está fazendo, né? Então, seguindo, porém, os passos de Jesus, que é nosso guia e Senhor, a humanidade alcançará essa estabilidade, essa serenidade interior que busca há tantos séculos, que é a conquista dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Então, veja, essa segurança interior, né? A segurança de você se expressar, a segurança de você não pensar assim, eu não vou fazer uma coisa só para agradar o outro quando eu estou me agredindo, me desgastando, né? Então, tudo isso que a gente acabou de ler, né, do Hamed, sobre o capítulo Insegurança do livro As Dores da Alma, vocês estão chegando agora, né? Então, tudo isso remete ao quê, né? Para a gente deixar de ter medo de falar o que sente. Não é brigar, não é agredir, mas eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu não sinto, eu não penso assim. E qual o problema? Então, tem um outro capítulo que está nesse livro agora, Os Prazeres da Alma, que eu acho que eu vou ter que falar, aceitação. Né? Então, a aceitação é o último capítulo das Dores da Alma, dos Prazeres da Alma. Então, aceitar, se a gente precisa aceitar os outros também precisam nos aceitar. Então, a gente só vai conseguir aceitar o outro quando a gente se aceita, quando a gente se conhece. Então, a gente lembra do Santo Agostinho, né, no Evangelho, no fim do dia, faça um balanço das suas atitudes naquele dia. Então, às vezes a gente toma, como aquele falou, né, o inseguro não consegue tomar uma atitude porque tem medo de desagradar o grupo em que ele está, né? Aí você toma uma atitude. Então, no fim do dia, sinta, essa atitude te incomodou? Se fez mal, se a gente se culpa, eu fiz, mas eu não devia ter feito. Ai, tô sentindo um troço tão ruim. Se foi assim, analisa a emoção, o sentimento que te levou a tomar aquela atitude. Aí você vai se autoconhecer. Isso é um processo de autoconhecimento. Por que eu tomei essa atitude? Eu estava magoada, estava com meu orgulho ferido, eu estava chateada, eu estava num estado de egoísmo, ou eu tomei essa atitude e tive um momento maravilhoso. Ótimo, entende? Porque muitas vezes a gente sente prazer de estar com a gente mesmo, né? A gente sente prazer de ir a algum lugar, de sair com um amigo em vez de sair com a família, não é verdade? Tem esse momento para si, né? Estou fazendo lá um estudo da Kelly Lemos dos micros movimentos, e a semana que passou foi a semana dos sentimentos, sabe? Assim, das emoções, né? Porque muitas coisas no corpo, aliás, tudo que acontece no corpo é gerado pelas emoções. Então, ela vai falando, toda emoção você precisa acolher dentro de você. Mesmo que lhe pareça inadequado ou ruim, acolha que é sua. Acolha com amorosidade, trabalhe essa emoção. Se autoconheça, se sinta. Não tenha vergonha de ter sentido raiva, mágoa,
porque está dentro de você, é sua. Não bote para os outros nem enfim na gaveta, porque não tem gavetas. Emoção é emoção. Se você não expressa uma emoção de raiva, de desilusão, você também não é capaz de expressar a emoção da alegria e do prazer. Entende? Porque está tudo no mesmo departamento. Não tem gavetinhas, dor, prazer, alegria, esperança. Está tudo junto. Você não consegue abrir aquilo, você não abre para nada. Entende? Então ela deixa isso bem claro, faz a gente sentir várias, cada dia da semana era um tipo de emoção. Raiva, entende? Prazer, você se abraçar com prazer, a onda passar, sabe? Sinta, se proporcione alguma coisa. Não estamos falando de outros tipos de prazer, não. Estamos falando de afeto mesmo, de carinho, que muitas vezes as pessoas confundem com carícias, né? Não tem nada a ver. Estamos falando de carinho, de afeto, né? Então, é tudo isso para gerar segurança interna da gente. O autorrespeito, o autoamor, a autoconfiança, é disso que está falando esse capítulo, né? Então, a insegurança tira tudo isso da gente. Então, se você se sente inseguro para falar o que pensa, o que sente, se sente inseguro para tomar uma atitude, tomar uma decisão na sua vida, reflete. Por quê? Escreve, que é melhor ainda. Por que eu tenho medo disso? Porque eu não consigo falar, porque eu não consigo, entende, arriscar. E não acredite que o mundo vai te dar garantia de segurança. Como eu brinquei, né? Não tem garantia nem de estar vivo daqui 2 minutos, que dirá do resto, né? Ainda mais naquilo que a gente vive em grupo social, familiar, grupo de estudo, grupo de oração, né? Então depende muito de todos. Então como que eu posso garantir a reação dos outros naquilo que eu faço? Então eu tenho que garantir a mim, tenho que estar segura em mim, né? Então, já vi que horas são, já está quase acabando. Aí, né, vou pular esse pedacinho aqui, porque ele fala, né, que a insegurança, ela dá uma agitação mental muito grande, incapacidade de relaxar, de silenciar internamente, né? Precisando manter, reler, às vezes, a mesma coisa. Pessimismo e insegurança também é uma das causas da insegurança, né? Dissociação mental, agressividade exagerada, vulnerabilidade, né? É aquela sensação frequente de melancolia, choro fácil, atmosfera de perseguição, quanto mais, entende? Tudo isso é sintoma da insegurança. Você não está seguro de si mesmo, porque se desconhece. Quem eu sou? A quem eu venho? O que eu quero? O que eu pretendo da minha vida? A gente não faz essas perguntas para a gente espera que o outro nos complete nas menores coisas, né? O outro vai dar, vai fazer, e não é por aí, né? Comportamento compulsivo, com atos ritualísticos, propensos ao perfeccionismo, inícios de várias atividades ao mesmo tempo e não termina nenhuma, é também insegurança. Uma aura de fracasso, desculpa por qualquer coisa e sentimento de humilhação constante na frente dos outros. Sabe aquele que não, qualquer coisa ele não se expressa, não, tá, desculpa, foi sem querer, sabe? Não. Então ele está falando disso também. A falta de motivação, crises de perda de interesse pela vida, sensação de desânimo, não me interesso por nada, isso também é insegurança. Eu vou me interessar por quê se eu não sei quem eu sou, nem o que eu quero, nem o que eu gosto, né? Então, uma mente exaurida, isolação da vida social, né? Então, o temor de ser um ácido que venha consumir desnecessariamente nossas energias vitais. Entretanto, nós não podemos esquecer, se Deus está conosco, quem estaria contra nós? Então, a gente precisa ter essa confiança, né? Acreditar que Deus nos criou indivíduo, não tem Deus igual, eu não preciso me comparar com ninguém, não preciso atender às expectativas de ninguém, não preciso, e no entanto, devo ser solidária, companheira, afetiva,
São as qualidades que a gente deve, mas não por obrigação, vai ser por espontaneidade, por conviver. Aí, se você ler Hamed inteiro, você vai entender que a gente só vai ter tudo isso de bom para o outro quando a gente vier com a gente. Ame ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, se a gente não tem nem esse conhecimento do que o outro, né? O que eu queria que o outro fizesse para mim? Às vezes a gente vai de rodão, só esperando coisas convencionais, né? Então, encerrando, eu fico de olho no relógio, tem uma mensagem de um espírito do livro do Robson Pinheiro, que o livro é Os Espíritos em Minha Vida, né? Os livros antigos do Robson são maravilhosos. Não estou dizendo que os atuais sejam ruins, mas é que mudou um pouco, né, o olhar. Sim, mas eu gosto muito das coisas, muita coisa do Robson Pinheiro é muito boa. Então, essa mensagem diz o seguinte: nesse momento que nós passamos na humanidade, em que todos estão extremamente preocupados com a situação econômica que se esboça nos céus do planeta, e essa situação que se reflete nas reações da multidão, das famílias, dos seus filhos da terra, é necessário ponderar muito quanto à nossa resposta interna a esse investimento do alto em nossas vidas. Talvez os meus filhos fiquem pensando: o que tem a ver essa questão de espiritualidade com a questão econômica pela qual passa o mundo atualmente? Pelos abalos sociais, pelos abalos financeiros, políticos, que têm colocado muita gente a pensar. E esse nego velho aqui fala para vocês: é hora de uma revisão de valores. O nosso Mestre Jesus falou que onde está o teu coração, está também o teu tesouro. Ou onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E se o teu tesouro está no banco, o coração também vai estar lá no banco. E se o banco falir, significa que o teu coração vai estar falido também. Portanto, tem muito a ver, sim, essa questão financeira, porque é necessário rever os valores internos e ver onde está centrada a nossa felicidade. Se a questão econômica for a principal na vida dos meus filhos, então corre o risco desta vida estar à semelhança de um barco, de um navio no meio do vendaval, daquele oceano agitado, sossobrando, quase afundando. Mas, se a questão econômica e social for apenas alguma coisa que gira apenas em torno da questão central, e a questão central é a espiritualidade, então essas demais questões, que são as questões materiais, elas podem até não correr bem ou da forma como a gente espera, mas a espiritualidade, onde foi focada a nossa ação, será de qualidade. A espiritualidade será aquilo que vai sustentar a vida dos meus filhos em meio a todas as transformações sociais e econômicas que a humanidade vai passar. E não tem como fugir disso, a humanidade vai passar por muitos transtornos. Então pense nisso, meus filhos, para que a gente possa rever os nossos valores internos, centrar a nossa atenção naquilo que realmente é eterno, naquilo que realmente perdura, ou, nas palavras de Jesus, naquilo que as traças não corroem e nem a ferrugem consegue destruir. Se centrarmos a nossa atenção e ancorarmos a nossa felicidade nos valores internos, no nosso eu, que é imortal, nas nossas necessidades interiores de segurança de Deus, a segurança interna de que realmente sou imortal e que tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar,
E mesmo as mágoas, as dores, aqueles em que a gente se ancorava, confiando tanto, ele também tem que ir. A gente também tem que abrir mão de tudo isso, né? Filhos, marido, esposa, tudo vai passar na nossa vida. Fica o afeto, fica o amor real, mas aquela dependência, entende? Nesse sentido que ele está falando, buscar os valores internos, né? Então, se centrarmos a nossa atenção e ancorarmos a nossa felicidade nesses valores internos, nos valores do ser humano que estão sendo conquistados duramente há longos séculos, porque hoje nós somos o resultado de todas as vidas que já tivemos e ainda estamos assim. Então precisa muito esforço ainda para a gente chegar lá, né, no nosso objetivo. Então, todas as crises por qual venha a humanidade passar, a própria coletividade, todas essas crises não abalarão o indivíduo, não vão nos abalar internamente. O ser eterno não vai ser abalado. Aquele que está estruturado e ancorado na sua espiritualidade, no seu mundo íntimo, não se sentirá ameaçado, nem abalado. Esta relação precisa ser restabelecida, senão nós ficaremos vagando pelo mar da vida ao sabor dos vendavais que periodicamente vêm até a humanidade. Vamos pensar nisso, meus filhos, e é hora de levantar a cabeça e não cruzar os braços, não nos acomodarmos. Lembre, Jesus não morreu de braços cruzados, ao contrário, né? Morreu com os braços bem abertos. Então, por que vocês querem viver de braços cruzados? Ele pergunta. A hora requer um trabalho duro, meus filhos, trabalho firme, no sentido de reerguer, de reconstruir não só a nossa vida, baseada nos valores do espírito, da espiritualidade, da imortalidade, mas também reconstruir a humanidade, porque cada um de nós que muda, a gente, aquele efeito da pedrinha na água, sabe, que gera ondas, a gente mudando, a gente vai devagarzinho, está mudando quem está à nossa volta, atinge, né? Então ele diz, é preciso mudar, reconstruir não só a nossa vida, mas reconstruir a humanidade e reconstruir um mundo novo e melhor para cada um. Pois a gente está pensando e querendo ir para um mundo de regeneração, né? Mas depende só de nós, não depende dos outros. Então, ele termina, né, dizendo, com Deus podeis estar, meus filhos, e só Deus é que vai confortar. Que Deus abençoe os filhos da terra, graças a Deus. Então, é isso, nós temos um monte de coisa aqui. Não dá tempo não, é do Osho. É uma mensagem do Osho. Mas é interessante. Desejamos mudar se não houver riscos, e isso é impossível. Essa condição de que não haja risco torna-nos impossível mudar, porque tudo precisa ser colocado em jogo e somente então a mudança será possível. A mudança não pode ser parcial, ou ela é ou ela não é. Da somente pode ser total. Ela somente pode ser total. Assim, a decisão é entre ser ou não ser. Trata-se de um salto e não de um processo gradual. Se você estiver realmente saturado da vida que você tem vivido, se estiver realmente saturado dos seus velhos padrões, então não haverá problema. É fácil, muito fácil fazer a mudança. Mudar se você entendeu que você está vivendo uma vida que não vale muito, que não te trouxe coisa alguma, que essa vida que você tem nunca lhe permitiu florescer. Não é uma questão de conhecimento mudando. As pessoas podem considerar que você foi bem sucedido, que você tem todas as qualidades que elas gostariam de ter, mas esse não é o ponto. No fundo, você sente uma estagnação, você sente um congelamento, você sente um encolhimento, como se já estivesse morto,
como se algo estivesse fechado. O sabor da vida, a poesia, o fluxo, a canção desapareceram da sua vida. A fragrância já não está presente. Você segue em frente porque precisa seguir. O que você pode fazer? Você parece quase uma vítima das circunstâncias, do acaso, como se fosse um fantoche, sem saber o que está fazendo. Onde está indo? De onde veio? Quem é você? Se você realmente que tem isso, tem sido assim a sua vida, a mudança será muito fácil. Na verdade, ela é um fenômeno tão espontâneo que nada precisa ser feito a respeito. A própria compreensão de que sua vida está assim já te traz a mudança. A compreensão é uma revolução radical e não existe outra revolução. Isso está no livro do Osho, Todos os Dias. Deu para entender, gente? A insegurança e a mudança. Legal. Gosto muito do Osho também. Tem nada a ver com Kardec, mas eu gosto. Então vamos encerrando, né? Pedindo a Deus, né, força, coragem para a gente fazer esse autoconhecimento, né? Olhar para o nosso interior, pesar nossos sentimentos, aquilo que nos move, que Jesus nos ajude, iluminando a nossa consciência, nos dando força, nos dando ânimo, que a gente possa se ancorar nele, ele que não julga, não condena nada, está sempre de mãos estendidas, que a gente confie nesse Mestre, que nos mostra o caminho para dentro de nós. Ame a ti mesmo para amar o próximo. Que Jesus nos ajude e que nesse momento, nessa paz que estamos desfrutando aqui dentro, sentindo a presença dos mentores, sentindo como eles, com tanta delicadeza, parece até que passa uma esponja assim nas costas da gente, tirando essa carga excessiva de temores, de medos, de compromissos infindáveis, de cansaço. A gente sente essa mão amiga, essa equipe espiritual nos aliviando, para que a gente possa ter ânimo de nos aceitarmos mais leves, mais felizes, agradecendo a Deus a vida e todos os desafios que ela nos tem dado a todo momento. E nessa paz, Senhor, a gente pede que a tua compreensão, a tua amorosidade, o teu acolhimento e as tuas bênçãos se derramem sobre toda a população da terra, sobre todos os reinos, que a gente possa orar e pedir a Deus pela paz no nosso planeta, por esse movimento de transformação da humanidade, que a gente possa ajudar, como diz a oração, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a melhorar o mundo, começando de nós mesmos. Que Jesus nos ajude nesse propósito. Graças a Deus.